Conversamos com Maria Rosária Barbato, capolista da chapa Justiça e Liberdade, Comitês Ativo e Participativo, uma das 3 chapas que disputam as eleições na circunscrição consular de Belo Horizonte. Eu inicio perguntando a Marisa, como também é conhecida, que é italiana, nascida em Pompeia e há 13 anos se encontra no Brasil, qual é a visão dela sobre a comunidade italiana de Minas Gerais? Olá, Desidério. Muito obrigada por este convite, a bater um papo com você e com quem está à nossa escuta. É um prazer estar aqui e colocar um pouco as nossas ideias e as posições da nossa lista. Bom, a comunidade italiana em Minas Gerais é uma comunidade grande, né? Não tanto grande quanto de São Paulo, quanto do Rio Grande do Sul, mas é uma comunidade bem grande. Nós temos atualmente 35.000 pessoas, italianos inscritos no AIRE, e de acordo com as listas eleitorais que foram nos entregues pelo consulado, nós temos a cerca de 23.000 eleitores que podemos alcançar nessas eleições, né? E é muito interessante porque esta comunidade italiana, ela está muito distribuída no território, mas também muito concentrada na cidade de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte nós temos quase 50% dos eleitores, enquanto o resto da comunidade italiana se distribui no território entre o sul de Minas, né, Triângulo Mineiro, a zona da Mata, o Rio Doce, enfim, nós temos cidades em que temos uma grande comunidade que é um pouco resultado, né, das migrações, da grande migração que nós tivemos já há muitos anos atrás, né, a grande migração que ocorreu depois da unificação de Itália até mais ou menos 1930, quando os italianos também um pouco desamparados depois muitas lutas para a unificação da Itália, vieram, né, começou a grande migração italiana, o Brasil foi um dos destinos privilegiados e uma boa parte desses italianos veio para cá. A migração mineira, ela foi um pouco diferente, né, das outras migrações, porque se concentrou mais ou menos numa década, e os italianos vieram cá para trabalhar um pouco nas fazendas de café, mas eles já antes deste período da grande migração estavam vindo em Minas Gerais para trabalhar nas mineiras, né? Então, nós temos tido diferentes migrações, algumas para constituir colônias aqui, mas o que foi interessante é que essas colônias, elas nunca foram colônias fechadas, né? Nós sabemos que existiram lá no sul, por exemplo, colônias de italianos que se mantiveram bem unidos. Aqui, os italianos que imigraram aqui em Minas, eles se integraram muito com a população local. Provavelmente, pelo que nós estudamos, né? Porque afinal, os italianos que vieram para cá eram os italianos que ainda tinha, né, sofriam as consequências de uma Itália desunida. Então, eram italianos que falavam línguas diferentes, porque cada dialeto é uma língua. Eles não se integraram muito entre si, se integraram com facilidade na comunidade local. Então, nós tivemos uma grande integração da comunidade italiana à comunidade mineira, e migrações diferenciadas ao longo do tempo.
né? Eu fiz recentemente uma pesquisa que foi financiada pela FAPEMIG, na universidade, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Direito, mas tenho um projeto sobre migrações italianas, que é um projeto que quis investigar as migrações italianas a partir da crise econômica de 2007 e 2008. A ideia era entender que tipo de novas migrações estamos tendo, se os novos migrantes se diferenciam muito dos migrantes do passado, e se diferenciam sim, né? Em passado, os migrantes vinham para cá em busca de sobrevivência, né? De novas condições de sobrevivência, né? De fugir à pobreza. Agora não, agora nós temos mais jovens que vêm da Itália, pessoas que têm um grau de cultura mais elevado, pessoas que vêm também em busca de novas possibilidades. Claro que eu mesma sou fruto desta nova migração, porque eu cheguei aqui em 2008 e eu represento bem a migração, porque eu vim para cá e eu entendi que na época o Brasil oferecia possibilidades que a Itália naquele momento talvez não estava dando tanto aos jovens, né? Então eu me vejo muito nisso. Então só para fechar esta parte, nós temos aqui em Minas Gerais uma grande comunidade italiana que tem características diferentes enquanto descendentes de migrantes, enquanto imigrantes recém-chegados, né? Tudo isso eu entendo que precisa ser estudado, precisa ser pesquisado, nós precisamos entender quem somos, de onde vimos, e uma das perspectivas que temos na nossa lista é dar continuidade a esta pesquisa, que poderia se tornar uma pesquisa mais qualitativa, né? Por enquanto ela foi quantitativa, inclusive devido à pandemia, né? Não tivemos oportunidade de fazer entrevistas pessoais com as pessoas, encontrar os italianos pessoalmente, então foi uma pesquisa mais numérica, com base em dados, mas o que nós pretendemos fazer é encontrar os italianos em Minas Gerais, entender quem são, como eles se integram na comunidade, que trabalho eles fazem, se estão satisfeitos e quais são as necessidades desses italianos. Como uma italiana aqui chegada há pouco mais de uma década, qual é a sua visão e também a visão, se é possível dizer, da sua chapa, do seu grupo formado aí, sobre o papel dos comitês? E eu perguntaria também da nossa outra parte da representação mais alta, que seria o CGIE e os parlamentares. Bom, então, eu acho que os comitês, eles têm competências claras, né? Eu acho que a lei dos comitês é clara, mas o que é problemático é a leitura que desta lei é feita, porque é feita desta lei uma leitura muito restritiva, muito limitativa. Por isso há muita incompreensão sobre o papel dos comitês, né? Eu já ouvi falar que o comitês pode ser parecido a um pequeno parlamento, bem como já ouvi falar que o comitês poderia ser uma sorta de sindicato dos italianos. Na verdade é que o comitês tem características peculiares e o comitês é aquilo que está escrito lá na lei do comitês, no artigo 1 e no artigo 2. O comitês ele tem papéis que devem ser explorados. Acho que até agora o comitês foi visto mais como uma entidade que pudesse, de qualquer forma, promover a cultura, a língua, a tradição italiana. Isso perfeito, claro que deve ser. Mas o comitês tem outros papéis que são muito mais importantes e que nunca realmente exerceu. Eu acho que, não sei, não posso falar por outros comitês de que eu não conheço a atuação. Mas, com certeza, aqui em Minas Gerais, eu entendo
que o Comites atuou de forma bastante restrita, né? O Comites, por exemplo, ele tem a possibilidade de orientar em qualquer modo, de qualquer forma, o consulado, fazendo estudos e pesquisas sobre as necessidades da comunidade italiana. O Comites, ele pode representar, de acordo com os próprios consulados, a coletividade italiana também perante as instituições e autoridades locais. O Comites tem o poder de defender os direitos dos cidadãos, né? Ele tem um poder de representação que que é um poder amplo de tutelar direitos, né? E aí que acontece que essas possibilidades que não foram exploradas, elas devem ser repensadas. Inclusive, por isso, a nossa lista se articulou com outras listas do país, porque nós entendemos que tem papéis que devem ser desenvolvidos em conjunto para reforçar e potencializar a atuação dos comitês. Os comitês, eles não podem ser ilhas, né? Nós não podemos atuar isoladamente. É claro que o comitês aqui em Minas terá objetivos específicos para o território e para os cidadãos que se encontram aqui no território. Porém, existem pautas que devem ser levadas à frente de forma unitária e é por isso que é necessário ter uma certa afinidade de perspectiva e que é aquilo que a gente buscou, criando no país várias listas Justiça e Libertà. Né? O Comites, ele tem um potencial enorme, além de tudo que eu já falei, ele pode promover várias iniciativas em vários setores, assistência social, formação, assistência escolástica, promoção da igualdade, enfim, manter os cidadãos italianos informados sobre tudo o que acontece na comunidade italiana, e nesse sentido nós queremos trabalhar para conseguir criar uma agenda italiana em Minas Gerais, garantindo que todas as atividades realizadas possam ser, de qualquer forma, de conhecimento amplo da comunidade, né? E isso nos permitirá de amplificar os espaços e também de valorizar os esforços das comunidades locais, né? Então, este comitê, ele tem um potencial enorme. É só a gente querer e conseguir atuar da forma que a gente acha melhor para nós, né, que integramos a comunidade italiana e para toda a comunidade italiana. Então, acho que é fundamental repensar no papel dos comitês. Agora, até agora, os comitês, eles têm feito, têm feito o que eles podiam, né, dentro dessas limitações de ideia do comitês e também dentro das limitações que vêm da escassa representatividade desta instituição. E essa escassa representatividade um pouco depende da atuação dos comitês, né? Porque se o comitê se desvaloriza, claramente ele afasta a comunidade italiana. Mas, por outro lado, a escassa representatividade, ela depende também desta forma de eleição que, na verdade, é muito problemática, porque não instiga a comunidade a votar. Nós temos uma série de dificuldades burocráticas, uma série de empecilhos que claramente cansa e que fazem com que a comunidade não se interesse em manifestar a sua opinião e fazer a sua escolha. Isso, portanto, tem a ver com os comitês. Você me perguntou sobre as outras. O TGE é também uma entidade muito pouco conhecida,
tal como os comitês. Então, acho que um dos trabalhos que deverá ser feito pelo novo comitê será aquilo de se fazer conhecer, né, porque até agora esse objetivo não foi alcançado, se fazer conhecer, se fazer reconhecer por meio da sua atuação, respeitar pela comunidade e, consequentemente, pelo consulado e por todas as instituições do sistema Itália. Mesma coisa o TGE, se a comunidade italiana que vota os comitês não conhece os comitês, menos ainda o TGE, que é uma entidade eleita por integrantes do comitê e outras figuras que estão previstas em lei. O TGE tem tido uma atuação interessante, a meu ver, nos últimos tempos, né, liderado pelo presidente Schiavone. Nós temos membros do TGE aqui no Brasil, porém, também devo dizer que o TGE recentemente foi pouco ouvido, né? Nós tivemos várias tentativas de transmitir o sentimento da comunidade italiana, um pouco, por exemplo, na questão das eleições dos parlamentares italianos, do referêndum, né, sobre a redução de número de parlamentares. Nós manifestamos claramente para o não, e o TGE fez uma luta bastante intensa nesse sentido, porém não conseguimos, e vários outros espaços, infelizmente, também não conseguimos alcançar resultados efetivos. Mas a tentativa foi feita, então é bom ter um TGE combativo, porém, se a base desse TGE não é uma base representativa, ele também deixa de ser representativo. E por quanto tem a ver com os nossos parlamentares, né, os parlamentares no mundo são fundamentais, né? Mas também os nossos parlamentares não conseguiram se impor, né? Só apenas 18 de mil, né? E nas próximas eleições teremos menos parlamentares ainda, o que é importante para nós, mas é claro que reduz muito a possibilidade de ter uma voz lá no parlamento. Então, teremos que lutar para que haja, para que isso seja, de qualquer forma, revertido. E sobre os nossos parlamentares, infelizmente, eu acho que nós temos muito azar. E não sei se azar, porque, na verdade, não podemos chamar azar algo que a gente quis, porque a comunidade votou nos parlamentares que atualmente são praticamente fantasmas, e aqui eu faço uma autocrítica, né, porque eu também sou do PD, e então nós temos feito nós temos um parlamentar que nesse momento é praticamente ausente, e a direita também tem feito uma escolha com Lorenzato, que entendo que não foi exatamente das melhores. A chapa que você forma, ela tem uma ligação mais estreita com o PD, né, o Partido Democrático. É isso, Rosária? Então, Desidério, isso é o que eu venho lendo também na sua revista, é o que eu venho escutando, mas o fato que haja pessoas do PD que fazem parte da comunidade italiana, isso não significa que a chapa seja do PD, né? Nós temos feito uma convergência de ideias entre pessoas que querem, que prezam para alguns resultados, né? Então, o nosso programa é o que foi submetido, né? E eu falo, para mim, eu quando comecei a construção desta chapa, comecei a conversar com as pessoas, em momento nenhum eu fiquei perguntando qual é o seu partido, quem você vota. Claro que não. O que eu tenho feito foi submeter o programa e perguntar para as pessoas: este programa, que é um programa baseado nos princípios da Constituição italiana,
e que é um programa, de qualquer forma, que tem um viés social, porque é um programa contra a pobreza, contra o desemprego, contra a corrupção, contra a ineficiência dos serviços públicos. Será que esse programa te contempla? E essas pessoas todas da minha lista, eles aceitaram. Eu não tenho absolutamente noção de qual seja a orientação partidária das pessoas que estão na minha lista, inclusive porque muitas delas eu nem sequer conhecia, né? Eu fui fazendo esta busca, conversando com pessoas, procurando pessoas que tivessem acesso à comunidade italiana e que tivessem credibilidade com a comunidade italiana, e isso absolutamente de forma independente da orientação partidária. O que realmente a gente não queria era posições muito radicais, né? De um lado, do outro, enfim, nós queremos trabalhar bem, nós queremos pessoas com que seja fácil dialogar, discutir, ter uma conversa franca, uma conversa aberta, democrática, plural, e por isso que nós queremos representar a comunidade italiana, que é uma comunidade plural. Né, nesse sentido, por isso que eu sempre digo, não, eu falo que eu seja do PD, isso não significa que a lista é do PD. Cada um de nós tem sua orientação, mas o Comites, eu vejo o Comites como uma entidade suprapartidária, porque cada um de nós tem sua visão do mundo, mas dentro do Comites nós temos objetivos comuns, pelos quais queremos trabalhar pelo bem da nossa comunidade. Marisa, diante dessa visão toda que você expôs do que seja o Comites, vocês têm as prioridades, você já tocou em algumas delas, né? Mas nós sabemos que o Comitê vai ser formado com os eleitos das diversas correntes que se formaram, as diversas listas. Como é que você já tem um desenho de como vai se compor isso aí em Minas Gerais? Desidério, esta eleição é muito complicada, né? Porque não depende, assim, não depende somente do nosso compromisso agora com a campanha, do esforço que a gente está fazendo, porque existe um obstáculo que é a inscrição nas listas eleitorais. As pessoas esquecem, passa o prazo, então é muito complicado. Então, é muito difícil também fazer uma avaliação, inclusive porque eu tenho clareza que as três listas estão trabalhando bem, né? As três listas são muito comprometidas com a campanha, então não tem como fazer uma avaliação do que vai acontecer. Mas o fato de ter três listas, acho que é interessante, porque isso penso que aqui nunca aconteceu, né? Mas é legal porque até que, enfim, o Comites está recebendo atenção, né? E a comunidade italiana está recebendo estímulos interessantes. Com certeza o novo Comites será um Comites plural, um Comites mais rico de ideias, um Comites mais animado, e claro que ter três listas nesse sentido ajuda, né? Mas acho que, independente de ter feito construções diferentes, nós temos todos um objetivo comum. Eu já tenho tido contatos com integrantes, também os capolistas, né, das outras listas, e o objetivo comum é aquele de voltar a página e garantir à comunidade uma efetiva representação, né? As modalidades que deverão ser negociadas dentro de um comitê que será composto, provavelmente, se as três listas conseguirão eleger próprios candidatos, provavelmente as modalidades deverão ser negociadas, né? Agora, caso as três listas consigam eleger seus candidatos, eu imagino que esse novo comitê será como um Cérbero, né, que na mitologia grega era um cão com três cabeças. E isso pode ser uma arma de dois gumes, porque se as cabeças conseguissem afinar e andar alinhadas, o comitê será uma potência, é aquilo que eu disse lá no começo. Mas se começar a se atacar uma com a outra, então será com certeza uma nova experiência falimentar. E muito disso, a meu ver,
por algumas experiências e contatos que já tivemos, vai depender também de quanto os integrantes das várias listas conseguirão se manter independentes de tentativas de interferência ou de manipulações externas. Eu tenho feito uma pergunta ali, uma provocação que eu tenho feito para todas as chapas, porque vou justificar primeiro. Existem alguns cônsules ou em algumas áreas consulares que procuram pôr travas na roda, isto é, dizer para o Comites o que ele deve ou não deve fazer. Uma das coisas é, por exemplo, o Comites não pode se meter na discussão sobre as filas da cidadania. Então eu te pergunto o seguinte: claramente, o Comites representa somente quem já é cidadão reconhecido italiano, você conhece o grande problema brasileiro aí das filas, ou ele também representa os ítalo-brasileiros, ainda não com certidão de nascimento, que esse seria o entendimento correto pelo que eu vejo. Como é que você vê essa questão, Marisa? Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Tem a lei de 92 que diz que é cidadão italiano quem nasce de pai ou mãe cidadão. Então, é uma cidadania iure sanguinis, né? E há apenas uma verificação de aquilo que é chamado de status civitatis, que já existe, né? Então, ele não se constitui no momento da declaração. A verificação é apenas um ato declarativo. Então, não tenho dúvida que os comitês tenham, sim, um papel importante também em relação aos italianos que sejam descendentes, que ainda não tenham tido o reconhecimento do estado de cidadão, né? Eu acho que como a cidadania, como, por exemplo, os passaportes, é um dos principais serviços oferecidos pelo consulado, os comitês têm o direito, além que o dever, né, de entender se a comunidade está sendo atendida, se a comunidade está tendo problemas. O papel do comitê é simplesmente fazer uma mediação, colocar as dificuldades que a comunidade está encontrando. E eu acho que isso é algo muito importante. É importante porque saber de termos uma comunidade tão grande no exterior, que tem interesse em reproduzir momentos da cultura, da tradição italiana, que quer aprender a língua, que quer vestir o Made in Italy, que quer comer a comida italiana, isso é fundamental, né? Aquilo que se chama de soft power, né? Então, acho que a Itália só tem vantagens em valorizar esses ítalos descendentes, pessoas que, afinal, é como se fossem embaixadores, né, da Itália no exterior. Então, acho que sim, os comitês têm este papel de valorizar também, de dar espaço, de escutar também as demandas que ainda não têm conseguido o reconhecimento da cidadania. Aí vamos entrar no tema do obstrucionismo consular. Você deve conhecer que existem dificuldades artificiosas ou artificiais criadas nessa questão do reconhecimento. Eu vou juntar a questão aqui da grande naturalização. Esse novo comitê que está surgindo aí, o que poderia propor, sem guerra, mas com firmeza, para que chegássemos a um bom termo nessa história? Então, sobre essa questão do obstrucionismo, eu acho que a gente tem que ter uma certa, né, uma certa compreensão, entre aspas, de que acontece realmente, né? Pelo que eu saiba, aqui em Minas, nós temos um problema orgânico, né? Os consulados, eu acho que é um problema
também um problema geral, os consulados eles estão subdimensionados, né? Tem poucos funcionários trabalhando por uma comunidade muito grande, né? E às vezes eu vejo isso, né? Recentemente as pessoas me ligando, mas ele abriu a ligação para o consulado, mas o consulado é sempre ocupado, né? Porque tem 1, 2 funcionários trabalhando naquela tarefa. Então também é uma limitação muito grande. Agora, uma outra coisa é o obstrucionismo, né? Então, assim, eu acho que o papel do comitê é receber denúncias, receber comprovadamente, né, denúncia de obstrucionismo e abrir um diálogo com o consulado se isso acontecer. Acho que essa é uma coisa importante. Agora, sobre a questão da grande naturalização, bom, a Avvocatura Generale dello Stato recuperou esta tese da grande naturalização quando o Brasil decidiu lá para trás, né, não lembro exatamente a data, mas decidiu que todos os estrangeiros no território se tornariam cidadão brasileiro, e isso independente da vontade de abrir mão da própria cidadania, né? Bom, nós tinha uma sentença, se não me esbalho, já tinha uma sentença da Corte de Appello, da Cassazione, se não me engano, falando que o cidadão italiano ele pode abrir mão da própria cidadania com ato de vontade. Então, se o Brasil ele resolveu atribuir a todos os que estavam naquela época no território brasileiro a cidadania, isso não pode afetar a cidadania italiana, que muitos nem sequer sabiam de ter perdido. Então, acho que a nossa posição deve ser absolutamente de defender, como eu já disse antes, se a pessoa nasce de pai e mãe italiano, ele é italiano. Naquele momento, a pessoa não abriu mão da cidadania italiana, simplesmente foi, entre aspas, imposta, apesar do Brasil dizer que não foi uma imposição, né, porque deu um pequeno prazo para as pessoas se manifestar, mas as pessoas nem sequer estavam sabendo. Então, acho que a nossa luta deve ser sempre na perspectiva de garantir aos aos descendentes desses italianos a aquisição da cidadania. Eu sou muito firme nisso, acho que não é algo que se pode perder sem um expresso ato de vontade. Condição de ítalo-brasileiro, meu avô que veio da Itália, eu fico contente de ver uma italiana nascida na Itália tendo esse entendimento. Porque normalmente a gente tem ouvido ali algumas considerações um pouco diversas. Você também comunga dessa ideia de que, por exemplo, na Itália, a Itália não conhece a sua comunidade no exterior? Eu acho que não. Acho que a Itália precisa de ser um pouco mais informada, né? E isso também é papel um pouco dos nossos deputados, papel do CGE, né? Acho que os comitês têm que impulsionar isso do baixo, mas é um papel que pode ser feito por entidades que têm a possibilidade de recolher as demandas de toda a comunidade italiana do mundo, né? Então, conhecer a comunidade italiana no mundo significa também ter informações certas e verdadeiras sobre quem nós somos, o que nós queremos e por que para nós é tão importante manter este vínculo, esta ligação com a nossa Itália, apesar de sermos muito bem integrados aqui nas nossas realidades locais, né? Então é isso. Esqueci de dizer quando você falava sobre a grande naturalização, Marisa, que eu tive pesquisando se essa regra fosse aplicada hoje.
a grande maioria dos descendentes aí de Minas Gerais, dos imigrantes, da leva da grande imigração, não a da imigração recente agora, porque Minas tem esse lado também da imigração recente, por causa da Fiat, etc. Tal, né? Mas a grande, quase absoluta, o pessoal é descendente de imigrantes que aqui chegaram antes de 1889, quer dizer, não sobrariam quase italianos em Minas Gerais. É aquela década, né, que eu falei antes, que foi a década da grande imigração mineira. Então, a maioria dos descendentes são descendentes daquelas pessoas que chegaram naquela época. Então, seria um prejuízo muito grande e acho muito injusto, né, para pessoas que sabem que os pais, as mães e os seus antepassados eram italianos, né, que era italiano. E os sanguíneos, gente. Bom, Marisa, vamos deixar a palavra livre para você agora, fazer as considerações que queiram fazer, alguma omissão que não fiz nas perguntas, etc. e tal, e também você contar como é que está fazendo a campanha, como é que as tuas perspectivas de votação, essas coisas da política. Então, como eu disse antes, isso é uma eleição muito complicada. É um processo muito burocrático. Desde que saiu o edital até o final da votação será burocrático. Nós tivemos muitos problemas na época da inscrição na lista, problemas que conseguimos superar, mas com muitas dificuldades. Essa eleição, como eu já disse em outras ocasiões, parece ser feita para afastar a comunidade italiana, para desmotivar a comunidade italiana e também as pessoas que querem trabalhar pela comunidade italiana. É necessário realmente muita força de vontade para enfrentar todos os obstáculos que a lei colocou, porque parece realmente uma corrida com obstáculos, né? Você, a cada vez supera um e tem outros, a cada vez supera um e tem outro. Depois você vai ver na lei e tem alguma outra coisa que talvez você não tinha percebido. E aquela coisa das assinaturas, que ainda bem passaram de 100 para 50, isso é um absurdo e é um desrespeito com as comunidades que estão vivendo momentos trágicos como o Brasil. Nós temos 600 mil vítimas nesse momento e a pandemia ainda está aqui, não acabou, a vacina ainda é lenta, nós não temos uma população totalmente vacinada e colocar uma condição como aquela de ter que ter 100, depois mudou para 50, mas 50 também é um número grande de assinaturas físicas. Isso é algo que desrespeita totalmente o momento que estamos vivendo aqui na América do Sul em geral, que não é somente o Brasil, são os países da América do Sul que estão vivendo uma situação muito difícil, e isso mostra que a Itália não conhece a sua comunidade no exterior, porque se conhecesse, teria pensado em possibilidades alternativas. Agora, por exemplo, os cidadãos que querem votar precisam se inscrever nas listas eleitorais destas eleições. Isso é outra coisa que eu acho problemática, porque a pessoa tem um direito de votar que não deve ser condicionado a uma manifestação de vontade anterior às eleições, né? Então, isso acho que é algo pelo qual os próximos comitês, junto com o CGE, deverão necessariamente lutar para que isso não aconteça mais. Essa inversão da opção, para mim, é algo inaceitável, porque cria um empecilho burocrático muito grande a toda a comunidade italiana. E aí, se por uma razão se achasse que é necessário manter essa inversão da opção, mas que pelo menos fosse, ao longo do tempo, se acrescentasse as pessoas
que querem realmente participar. Então, por exemplo, agora nós tivemos manifestações de vantagem. Essas pessoas já ficam para as próximas eleições, né? Nas próximas eleições, vamos aumentando. E mais, vamos tentar, essa é uma outra proposta da nossa lista, vamos tentar fazer com que a cada vez que um cidadão se torne cidadão, tenha efetivado o reconhecimento da cidadania, já seja procurado para saber se ele quer ou não votar nessas eleições. Vamos simplificar as coisas. Vamos, toda vez que um italiano migra da Itália para cá, chega no consulado, se inscreve no AIR e tem lá uma cláusula que deve dizer: eu quero ou não quero votar nas eleições do COMITE. Isso facilita muito, isso criou um monte de problemas a nós e a nossa comunidade, que às vezes não entende, porque explicar as coisas é muito mais complicado que fazê-las. Eu estou falando para todos os nossos eleitores de mandar um e-mail, mandar um módulo preenchido ao consulado junto com o documento de identidade, que é fácil, só que quando você fala, não, porque você ou pode ir lá no Fastito do consulado, aí vai no Fastito, entra na parte do AIRE, depois entra na parte de eu quero votar nas eleições do COMITE, e aí depois preenche todos os dados, tem que subir o documento. É uma burocracia enorme que faz com que a pessoa chegue uma hora que, não, ok, não, chega, não vou fazer. Isso é sem falar na duplicidade dos cadastros, né? Que de repente você está em dia com o teu cadastro consular, mas o AIRE lá na Comune não está transcrita, né? Nós tivemos desses problemas, né? Várias pessoas foram me procurando e até tivemos nós que resolver nesse momento questões lá na Itália, nos comunes italianos, porque os comunes italianos ou não recebem a PEC certificada, porque o consulado, em todas as situações em que nós fomos demandados, demonstrou que a PEC tinha sido enviada. Mas os comunes, por alguma razão, que eles têm muitos pedidos, eles acabam não recebendo ou perdendo. Então, isso faz com que a pessoa não resulte formalizada nas listas eleitorais. E isso é um problema para todo mundo, porque, pelo que eu vi, é um problema bastante generalizado, né? Um problema que todos estão tendo. Então, isso é algo complicado, porque precisaria ter, talvez, uma verificação, né, depois dos consulados, enviar a documentação para o comune lá na Itália, depois de um prazo, perguntar, eventualmente, se aquilo tem sido finalizado. Sei que é um ônus a mais nos consulados, que tem poucos funcionários, mas talvez uma outra coisa que teremos que fazer propor soluções para que os funcionários dos consulados seja em número maior, ou que se permita, e essa é uma demanda antiga também do Andrea Lanzi, né? Se permita que esses contratados aqui localmente não sejam apenas digitadores, mas tenha também a possibilidade de atuar como funcionários ou quase como, né? Então, é isso. Acho que os novos comitês terão muito trabalho pela frente, as demandas são muitas, e acho que, na realidade mineira, se conseguiremos dialogar sem brigar e sem, como eu disse, ter interferências externas, eu acho que conseguiremos fazer um bom trabalho, qualquer sejam os candidatos eleitos por cada lista.